Shalom, meus amados, paz e graça a todos. Nós estamos aqui para a nossa quinta aula do Estudando sobre Ministérios e Dons. Hoje nós vamos estudar sobre o presbitério. O presbitério, o que é o presbitério? O que é o presbítero? É o pastor, né? O que é o presbitério? É o corpo pastoral da igreja do Senhor, o governo da igreja do Senhor, ok? O que é o presbitério? O governo é plural, ok? O governo, né? O presbitério, não é o presbítero, é o presbitério. O presbítero é o pastor, o presbitério é o corpo pastoral. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Ok? Ou seja, do caráter da igreja. O presbitério é o caráter da igreja. Então, na Bíblia, a palavra presbítero só aparece no singular, quando se trata de uma menção de seu caráter. Ok? Então, na Bíblia, quando fala presbítero, está falando do caráter da igreja. Ok? Todas as outras referências estão no plural, presbíteros, ou no coletivo, presbitério. Ok? Então, ela muda o significado quando ela aparece no singular e no plural. O anjo da igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, né? O anjo da igreja também se refere ao pastor da igreja, certo? Quando a gente diz assim, o anjo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Filadélfia, o anjo da igreja de Atos. Então, quando a gente vê Deus falando em Apocalipse capítulo 2, as cartas que Deus escreveu através de João para cada cidade, cada uma das cartas se referia a uma cidade e cada uma das cartas se referia a um pastor local da cidade. Ele não está falando com uma denominação, ele está falando com uma cidade. Quando o Senhor fala alguma coisa a uma cidade, ele não está falando a uma denominação. Ele está falando à cidade através do corpo de Cristo. Uma expressão de Cristo Jesus na terra é a igreja do Senhor, que é o corpo, né? O corpo de Cristo, que funciona, que anda guiado pela mentalidade de Cristo Jesus. Ok? Então, quando a Bíblia se refere ao anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor local da igreja. No início, vemos Pedro nesta função em Jerusalém. Atos, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler para a gente entender um pouquinho mais claro do que o Senhor está falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Capítulo 2, vamos ver Pedro lá, nessa posição de anjo da igreja. Vamos ver, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Então se levantou Pedro, né? Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos. Ou seja, aqui está relacionado o presbitério da igreja de Atos. Se levantou Pedro, né, juntamente com os 11, o corpo da igreja, o presbitério, que trazia autoridade, ok? Então aqui a gente está vendo Pedro fazendo esse papel de anjo da igreja, né? Anjo da igreja aqui. No concílio de Jerusalém, vemos também Tiago dar um parecer final sobre a questão em discussão. Ou seja, você vai ver em Atos capítulo 15, versículo 13, Tiago fazendo o papel do anjo da igreja também. Ele dando o veredito final numa discussão entre o presbitério. Vamos ler para a gente ver. Atos capítulo 15. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Para nós entender um pouquinho. Capítulo 15, versículo 13, diz assim: Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Ou seja, ele chamou a responsabilidade para ele e disse: Irmãos, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. Então ele está dando o veredito final, ele está fazendo ali, ele liberando o papel
do anjo da igreja. E o outro ponto importante que a gente precisa ressaltar é a importância de governar por meio de uma equipe. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Vamos ler. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, verso 14. Diz assim. 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Presbitério e governo. Ou seja, olha só o que o sábio Salomão está escrevendo aqui. Não havendo sábia direção, cai o povo. Se não houver um presbítero, né? Aqui é singular. Se não houver um presbítero responsável, maduro, experimentado e principalmente temente ao Senhor, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, ou seja, no presbitério, né? Na igreja local, onde tem várias pessoas com maturidade, experimentados, que auxiliam o pastor, né? Que podem chegar e dar a sua voz, partilhar o seu conhecimento, a sua opinião, claro, com todo respeito e reverência e temor e zelo, né? Para que possa trazer uma clareza para aquilo. Eu lembro que Davi, Josué, Moisés, eles tinham seus líderes e eles faziam estratégias juntos para dominar as cidades, para enfrentar uma guerra, né? Salomão mesmo diz que com sabedoria se faremos nossas guerras, com sabedoria nós venceremos nossas guerras. Não é com a força, não é com a sua habilidade, mas é com a sabedoria, é com o entendimento, ok? Então é importante o presbitério local ser ativo na igreja para o levantamento e da clareza do Senhor e também o frutificar da obra de Deus, ok? Então hoje nós estudamos sobre o presbítero e também o presbitério da igreja. Amém, queridos? Deus abençoe. Shalom.